Olá, pessoal! No tópico chamado Teatro do Oprimido, nós falamos um pouquinho do teatro do Augusto Boal e falamos um pouquinho dos conceitos do Paulo Freire, né? Que deram embasamento para o desenvolvimento do teatro do oprimido do Augusto Boal. O Augusto Boal, então, ele propunha um teatro para os oprimidos, pelos oprimidos, e a gente tem que entender esse lugar, né? O que é esse lugar de opressão? É um lugar de luta de classes, de tensão, e é um lugar de política. A ideia de política não é a mesma coisa que partido, né? Política, nós estamos falando de poder. O que eu posso dentro de uma sociedade e pensando no bem-estar público, né? No bem-estar comum das pessoas. Então, o que é uma política? É uma possibilidade de você interagir democraticamente dentro de um espaço e assim poder exercer os seus direitos, né? Ter a possibilidade de exercer os seus direitos. Então a ideia de poder é de poder fazer, de possibilidade. O teatro do Augusto Boal é um teatro dentro dessa perspectiva, para criar possibilidades de reflexão e para que o oprimido possa se ver e depois tentar reproduzir isso na sua vida. Nós vamos ter agora um tópico chamado Arte e Engajamento, ainda focado no teatro. E nós vamos fazer a leitura de um texto chamado Quanto Custa o Ferro. O pessoal que é ali do projeto já está acostumado com esse texto, mas quem não está acostumado, então o texto está lá para ser lido, é um texto curto. Então eu gostaria que vocês lessem o texto e tem duas atividades para serem feitas, duas atividades muito importantes. Uma delas é o seguinte, vocês vão ler o texto e vão escolher um dos personagens do texto. Pode ser o personagem masculino, feminino, enfim, cada um escolhe o personagem que quiser e vocês vão criar um perfil para ele. Seria legal que fosse ali no Facebook. Então você vai ali inventar um perfil. Então você vai ver qual que é a cara desse personagem. Então você pode tirar uma foto tua, criar um tipo ali para que seja esse personagem. Você pode pedir para alguém da sua família para tirar foto, que você acha que pode ser parecido. Você pode fazer um desenho, se você quiser, e depois digitalizar esse desenho e colocar ali. Ou pode ser também uma imagem que você captura da internet ali, para ser, né, cuidado com os direitos autorais, não vai mexer com coisa séria ali. E aí vocês vão criar o perfil desse personagem, ou seja, ali o personagem tem um nome, então quantos anos tem, se é casado, se não é casado, qual que é a sua profissão, qual é a sua formação, quais são os seus interesses. Então de repente tem um personagem ali que está interessado em esportes, ele está interessado em questões de legislação, de direito, ele está interessado em sapatos. O que ele está interessado esse personagem? Então você vai criando o máximo que você puder colocar de detalhes para que a gente possa compreender. Então a criação do personagem a partir dessa plataforma aí, né, digital, que é um perfil aí numa rede social. E a outra atividade, vocês vão ler o texto, eu quero que vocês entendam para mim qual que é o cerne desse texto, sobre o que o Brecht está falando, né? O Brecht, assim como o Boal, é um autor muito preocupado com a questão política. E ele fazia uma análise política da sua época, que no caso aqui a época é o período pré-Segunda Guerra Mundial, lá na Europa e na Alemanha. Então ele criou ali uma parábola para contar a história, né? Então tem várias simbologias, tal. Então vocês vão ler, tentar entender sobre o que ele está falando e fazer uma transposição para os dias de hoje. Esse assunto que gerou todos aqueles conflitos e que desencadeou toda aquela situação ainda existe hoje? Como que eu posso traçar um paralelo com os dias de hoje, tanto aqui no Brasil, é muito interessante aqui no Brasil, mas também pode ser a nível mundial, tá certo? Se houver alguma dúvida sobre isso, no atendimento síncrono a gente conversa, tá bom? Então procurem ler, tem as instruções ali, o texto também está anexo ali no caderno de teatro e dessa forma a gente vai fazendo uma reflexão sobre como um texto teatral, um texto dramático, ele procura reproduzir aí uma situação que nos serve ainda hoje, né? Por isso que é um clássico, por isso que é uma obra de arte, tá bom? Mãos à obra!